Olá, gente. Bom dia, pessoal. Tem uma conversa muito interessante hoje com meu colega Cláudio. A gente tem várias. Tudo bom, Roberto? Tudo bom, Helena Mota? Olá, gente. Gabriela, Paty Correia, Adenilze, Romana, Lúcia, Roberta Guedes, Afonso Luiz, tudo bom, Luzia? A gente vai ter uma conversa bem interessante hoje com um colega meu aqui de trabalho no Olhar Contemporâneo, que tava com algumas perguntas que ele mesmo queria fazer sobre arte contemporânea. Então a gente resolveu fazer essa live aí para que o pessoal pudesse participar também. Cláudio Beretta, tudo bom? É uma ideia aí que surgiu assim, então a gente não divulgou bastante, mas fica gravado aí. E ele conversa bastante com os nossos participantes do nosso curso, e aí vai ficando com boas reflexões aí sobre arte contemporânea, olhar contemporâneo, os artistas que a gente trabalha. Então quem puder ficar aí e participa, ele deve estar entrando aí nos próximos segundos. E semana passada a gente teve SP Art e foi muito intenso, foi muito interessante, né, ver aquele acervo enorme, né, de artistas e a possibilidade de descobrir novos artistas e conversar com os galeristas e se educar ali, né, conversar com os colecionadores e aprender com eles, trocar novidades. Então foi muito, muito legal, assim. E conversando e vendo pelos olhos de outras pessoas e apurando informações aí de acordo com as minhas próprias pesquisas. Foi muito, muito rico aí, estou cheio de informações. Recomendo para quem estiver em São Paulo, na próxima vez, aproveitar. E quem estiver em São Paulo e não foi para a SP Art, em geral também é quando as galerias mostram ali o que eles têm de importante, querem mostrar e divulgar. Então, e quando eles fazem as individuais, aí, né, paralelo à feira, tem muita gente que vem para São Paulo para ver a feira, então os artistas, as galerias ficam com ótimas exposições, né? Então recomendo vocês aproveitarem. Parece que a Galeria Superfície está com uma exposição muito legal. E que mais? Ouvi aí várias recomendações. A Galeria Gomide está com uma exposição da Leonor de Barros. E tem muita coisa boa, Luiz Estrina, tem muita coisa boa. E quem estiver em São Paulo, aproveita. Quem não tiver, acompanha virtualmente. Cadê o Cláudio? Cláudio Souza. É isso aí. É um papo quase de bastidor aqui. Meu colega de trabalho no dia a dia. Então, a gente tem que fazer, ou vocês vão conhecer, ou vocês conhecem aí quem faz o curso. Deixa eu ver como é que eu trago aqui o Cláudio. Cláudio. Ué, não tá mais aqui. Como é que você tem que mandar uma solicitação, Cláudio, para... Tô tentando ver aqui como é que eu... Ah, não, consegui. Solicitação para o Cláudio poder entrar. E aham, belo apartamento, Cláudio. Opa! Ah, sim. Tudo bom, Eu Cláudio? achei que tinha alguma coisa errada mesmo. Quem que é esse cara aí no fundo na sua... Isso aqui é a minha sina. Boa, boa. E aí, Zé, tudo bem? Tudo e você? Eu sou um cara de bastidores, viu, pessoal? Então, se vocês acharem que eu me comporto de um jeito meio esquisito, é porque eu sou meio esquisito mesmo. Se parecer esquisita Tenho o que é... cabelo lindo que nem o João, assim. Mas eu botei um óculos redondo para combinar. Sim, sim, tá combinando. Bom, Uniforme do time.
Eu estava Pessoal, avisando para as pessoas, não sei se você quer você complementar falou quem eu alguma. sou aí? Não, o pessoal não sabe. Eu falei que você trabalha comigo, que é colega ali de trabalho do Olhar Contemporâneo, e que nas nossas conversas aí no dia a dia vão surgindo, enfim, perguntas aí que você mesmo gostaria de colocar e me fazer para a gente conversar a respeito. E não sei se tem algo Bom, mais você me que eu escuta bem, né? Porque meus fones resolveram dar problema de bem na horinha. escuto Dá, bem. dá para ouvir bem, né? Margarete entrou, Ah, viva! Margarete que nos apresentou. É, autora do crime. Esse e de outros. Ela me apresentou para minha esposa também. Bons E aí, crimes, bons qual que é a crimes. pauta? Que você... Então, o pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Souza, eu trabalho com o João na área da comunicação, ou seja, sou eu que junto aos ouvintinhos de vocês, as conversas dele, e vice-versa. E, hoje eu estou dando aqui uma, uma participada só para dar uma esquentada num projeto novo nosso, que é um projeto que eu sinto que algumas pessoas têm me cobrado assim, que eu sinto que existe esse espaço, que é um projeto de conversas mais informais com o João sobre todo esse cabedal, esse conteúdo que o João tem, que é fora o conteúdo formal. Ele é muito formal, mas o João, quando é informal, é um cara legal, ninguém sabe disso, mas é verdade. E ele, de uma forma informal, como ele é um cara que ele nasceu numa casa de artistas, de meio artístico, ele tem histórias desde quando ele era criancinha e começou a falar. Então, ele é cheio de histórias e eu acho que as pessoas que acompanham o João têm direito de saber algumas dessas histórias, assim, até porque a gente, no final das contas, a gente é feito da soma das nossas histórias, né? E, e eu estou aqui hoje como agente provocador, depois eu espero que alguém pegue a bandeirinha e siga no meu lugar, porque isso aqui não é minha praia. E eu queria provocar o João a contar algumas histórias, mas eu vou dar assim uma espécie de pauta para ele. Ah, talvez o melhor começo seja o seguinte: à medida que eu vou conhecendo todo mundo que está envolvido no nosso projeto, que é de fora, que está se envolvendo, chegando, eu descubro que muita gente, que eu até achei estranho, mas muita gente se interessa pra caceta por arte, mas não se aproxima porque acha que não tem capacidade de entender as obras, acha que esse negócio de olhar contemporâneo é só para quem fez duas universidades, duas faculdades, ou que para quem viajou muito pelos museus do mundo, ou para quem é rico, sei lá, mil são mil objeções assim esquisitas que as pessoas têm por imaginar que a arte contemporânea seja uma coisa estranha e difícil, né? O João usa um termo que eu acho muito legal, que ele diz que a arte contemporânea é arte complexa, mas eu tenho medo, como comunicador, desse termo, porque as pessoas associam complexibilidade à complicação e a problema, e não é. Ela é complexa porque ela envolve tudo que está acontecendo hoje, né? Então, eu queria que o João falasse assim para vocês, contasse assim, primeiro, qual é a visão que ele tem da arte contemporânea em relação a quem não conhece a arte contemporânea, ou seja, como é que ele comentaria para quem não conhece a arte contemporânea, mas tem curiosidade de conhecer, de uma forma assim que as pessoas não se assustassem? O que você acha, João? Como é que você pode falar sobre isso para nós? Falar para quem não conhece a arte contemporânea, como pode conhecer sem se assustar? Eu tenho uma fala que é a seguinte, que eu digo que a arte contemporânea é a arte que é feita para nós mesmos, que é uma coisa meio idiota, mas como ela é feita para nós, ela não deve ser estranha para nós, né? Não deveria ser estranha, né? Você acha que a pessoa que vai se aproximar da gente para entender, para conseguir esse olhar contemporâneo, essa pessoa tem que ter pré-requisitos? Acho que nenhum, Cláudio. Acho que tem. É curioso, assim, né? Porque as pessoas acham a arte contemporânea
difícil, né? Mas você pega o jornal diariamente e fala-se muito sobre o clima, sobre transformações climáticas. Aí você vê um artista contemporâneo que faz uma obra que é o gelo derretendo. Então, eu não sei eu não sei se em parte se tem um mito na cabeça das pessoas que isso é difícil, porque você vê notícias sobre transformações climáticas, sobre mudanças climáticas, teve essa situação em São Sebastião agora, né, que foi essa inundação e tudo isso. E aí você vê um artista que faz não, coloca blocos de gelo derretendo, acho que para mim é tão direto que eu acho que se a pessoa se permitir né, se jogar e aceitar que ela pode entender, que não é algo difícil. E eu acho que já é eu acho que muitas vezes ela vai entender. E talvez o que atrapalhe, eu não sei se a gente está num período interessante historicamente, né, que até eu morei ali na Inglaterra 12 anos, de 2000 a 2012. E nesse período, quando eu cheguei, eu falava, sou brasileiro, e as pessoas falavam, I speak Spanish too, né? Eu também falo espanhol. Quando eu falava sobre as pessoas não conseguiam apontar, com o tamanho do Brasil, as pessoas não conseguiam apontar o Brasil no mapa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo num período onde hoje acho que, né, muita gente no mundo conseguiria apontar o Brasil no mapa, porque essa essa percepção do mundo descentralizou, né? Acho que antes a gente olhava, até eu tinha esse mal também, né? Eu chegava lá, eu queria estar lá porque eu achava que lá era o centro do mundo, lá era onde as coisas aconteciam e tudo, né? Hoje mudou isso. Agora, como por muito tempo a gente teve essa percepção de que lá onde eram as coisas aconteciam, e lá eles eram os emissores, né, do que é bom, do que é ruim, do que é interessante, então a gente cresce vendo Van Gogh, a gente cresce vendo Monet, a gente fica engessado ali, envelopado na nossa cabeça que arte é o que eles disseram que é. E aí, quando a gente vê um gelo derretendo, isso é diferente do que eles propuseram para nós, porque eles são muito bons em contar a história do mundo como eles sendo o centro dessa história do mundo, né? Então acho que talvez um primeiro passo seja a pessoa se abrir e deixar de achar que a arte é o que eles disseram que é a arte, e por muito tempo, e chegar e se jogar, porque quando você vê quando você vê né, tem uma série de exemplos, a gente fala aí na nossa Semana do Olhar Contemporâneo, né, o outro exemplo que a gente dá, né, a gente fala daquele hospital, né, daquela artista israelense, né, acho que é fácil, a gente liga as notícias e o que a gente mais vê né, a gente vê um monte de estatísticas de feminicídio, né, de mulheres sendo, né, assassinadas pelos parceiros, né, e de repente você entra numa obra de arte onde ela te pede para, né, sentar numa cadeira médica e ver um depoimento sobre aquilo. Acho que é uma relação tão direta, a arte contemporânea espelha tanto o que a gente está vivendo que que eu acho que se a gente se desprender do que a gente acha que tem que ser arte e simplesmente aceitar isso já é um passo. E agora tem algo também que a gente chama de, às vezes, né, dos gatilhos assim cognitivos, né? Se a gente vê uma coisa muito óbvia, aquilo não faz a gente refletir. É a Eu acho sopa que lá do doente, né? acho que tem que ter acho que tem que ter algum tipo de para capturar a nossa imaginação, para capturar a nossa atenção, para expandir a nossa imaginação de alguma forma, a gente precisa ter gatilhos aí poéticos para que a gente olhe e a gente né, e isso faz a gente parar e ficar minimamente intrigado né, e encantado com aquilo. Então, se ela for muito óbvia, ela perde, ela vira outra coisa, né? Faz parte da arte ter um pouco essa ambiguidade, esse mistério, né? Então eu acho que a pessoa tem que também aceitar que não é para ser óbvio, não é para ser. Se for óbvio, ela não está antecipando um tempo que vai vir, ela não está antecipando uma sensibilidade que não existe ainda. Se for óbvio, ela é óbvia, né? Ela faz parte do dia a dia. A ideia é que seja um
deslocamento para, né, para algo que vai acontecer. Aqui a Ângela colocou, né, a Ana colocou depois do Chan e sua fonte, urinol, acho que dá para entender as narrativas contemporâneas. Acho que a Ana tem um ponto bom aqui, né? Acho que tem muita gente que a gente conversa e a pessoa ainda está presa nessa ideia de que a arte é feita para o olho e para a retina, né? Até tem um termo na história da arte, a história retinal, né? Até que só que isso já tem mais de 100 anos, onde veio alguém, chega ao chão e provoca e fala, não, é para a cabeça também. Acho que tem alguns mitos de que a arte é para o olho, ou é para o coração, ou é para o sentimento. Você fala de olho também, tem que lembrar que o olho, na verdade, é só uma lente. A gente pensa que a gente enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, né? A neurologia moderna descobriu isso, sim. A própria retina já é considerado um órgão cerebral, não é um órgão ocular. É interessante isso. Né? Sim, sim. A neurociência o olhar tem da falado. gente é um olhar que às vezes vou falar idiotice, mas é som. Né? Só o olho. Tem um livro que eu estava vendo com a Bruna de Mantas, né, com quem a gente fez a live de neurociência, e tinha a imagem do que é o olhar sem toda a potência cerebral ali interpretando aquilo. Se é só a retina, você quase não vê nada. Né? Então, o olhar é cerebral. Assim. Mas eu não sei se é um mito que acaba sendo um desserviço para a maioria das pessoas de achar que, né, que a arte é só coração, é só sensibilidade, ou que você tem que entender tudo de cara, né? Que é até uma brincadeira que eu fiz na aula ontem, fala, puxa, você anda de carro, você não sabe explicar como é que o carro foi montado. Você come uma comida, você não sabe qual que é a receita. E se você quiser fazer uma receita, você tem que estudar a culinária minimamente. Mas a arte tem esse mito. Não, você tem que olhar aquilo, tem que te comover profundamente, e se não comover profundamente, não é boa arte ou é hermético, é inacessível. Né? Tipo, para onde você olha na vida, você precisa estudar um pouquinho para entender o que você está olhando. Não tem, você vai fazer confuso, A gente tem uma vai fazer... barreira enorme de deseducação, né? É uma coisa impressionante. E como isso funciona em todos os níveis, né? Você vê, às vezes, uma criança lendo um livro, assim, eu tenho um vizinho aqui que ele teve uma ideia genial, ele pegou uma banca de revistas e transformou numa banca de livros infantis. E aí botou umas mesinhas, não tem um momento que você passa lá que não tem uma criança olhando o livro, lendo, aí o pessoal diz, esse aí vai ser intelectual, esse aí é nerd. Não, gente, por que futebol, que é, por exemplo, uma coisa complexa? Futebol é uma coisa complexa, né? Você tem lá 23 jogadores, tem juiz, tem campo, tem variações de peso de bola, tem 1 milhão de complexibilidades e as pessoas ficam naquele negócio assim. O automóvel mesmo, o automóvel é um negócio complexo pra caramba, gente. O computador. Quando você fala de arte, não pode, é muito complexo, isso é muito para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho, minha cabeça não acompanha. É interessante isso, esse preconceito, né? Mas é só Acho um que o preconceito. futebol é um ótimo exemplo, né? Porque o futebol é como você falou, você tem 1000 jogadas, você tem diferentes posições no campo, você tem muitas situações. É um sistema complexo. Super, super. E para você, só que o futebol, né, meio que já se acostumou. Você vê, você ouve falar, você vê, assim como a arte. Não tem uma barreira cultural te impedindo, né? E a arte, se você simplesmente se expor à arte, como se você se expõe ali, né, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, passa uma hora no museu, olha alguma coisa, a coisa vai entrando e vai ficando normal, né? Vai ficando, acho que é uma boa reflexão. Você teve na Documenta agora, recentemente, eu gosto muito desse assunto da complexibilidade da arte, porque aquela obra do pessoal do Oriente, lá da Indonésia, não da Malásia, você lembra do coletivo que fez um negócio maravilhoso? E os caras fizeram uma obra, a Documenta é que nem a Bienal de Veneza, tem os galpões, e aí, é isso? São vários prédios, né? São vários, são vários prédios. Porque a obra que eu vi, assim, as fotografias eram um galpão com as obras nas paredes, pinturas, desenhos. Você está falando do Tarimpadi. Isso. Acho que você está falando do Tarimpadi. E aí eles tinham um negócio que eu fiquei assim, impressionado.
é muito comum no nosso senso, aqui no Ocidente, a gente olhar uma cena de campanha política, manifestação na rua, e o pessoal está lá com aqueles cartazinhos, né, com o número do candidato, ou com a estrela, ou com o sol, um símbolo qualquer, e o nome, e a foto do cara sorrindo, e nessa obra, que eu não sei, pessoal, não sei se o pessoal sabe, é uma obra que o pessoal fez como se fosse uma super campanha política para derrubar o presidente, né? E aí me impressionou muito os bonecos recortados, os desenhos recortados, assim, que o pessoal usando como se fosse cartazes políticos, só que anti. Eles faziam aquele candidato com a cara. Então, era uma antipropaganda política, quer dizer, um negócio tão genial. E aí eu pensei, mas não tem, assim, acho que se o pessoal olha, não tem quem olhe e não compreenda o que os caras querem dizer, né? Mesmo É, não conhecendo aquele idioma, mesmo, né? é E, como se e eles potencializam, né, essas manifestações que a gente vê em São Paulo, às vezes na Paulista, no centro, é como se a gente vê às vezes soluções muito criativas nessas manifestações, né? E bandeiras, e cartazes, e pessoas se vestindo, assim, muito criativas. No Tarimbadi, eles levaram isso adiante, né? Eles pegaram e falaram assim, bom, se essas bandeiras, cartazes, é criativo e tudo, vamos realmente usá-los, né? E aí isso foi reunido e foi colocado né, num espaço expositivo. se criou ali uma estranha beleza, porque é muito bonito o visual, né, do negócio. Assim, os desenhos são grotescos e são lindos ao mesmo tempo, né? É. Se a gente Você, aceitar, é curioso que muitas vezes as pessoas começam, é curioso que você às vezes precisa de passar por algum tipo de educação para aceitar ter uma conexão direta com, né? Se eu pego e mostro para muita gente o que você está falando, as pessoas vão olhar e vão dizer que não é arte. Aí elas passam pelo curso, elas estudam, elas veem muita exposição e elas passam a aceitar que algo tão acessível é arte. É curioso, né? Por que o acessível não é visto como arte para as pessoas. Você tem que passar eu por acho que é porque tem essa barreira mesmo, viu, João? Tem uma barreira cultural forte. Eu estava olhando a última Bienal agora, que trabalha umas telas lindas do indígena, esqueci o nome dele agora, e Jader o que ele Céu. pinta ali são coisas que, quando você entra na mata, você vê, assim, tá vendo? Não é uma coisa do outro planeta, né? O que te impede de você chegar ali e entender, pô, esse cara não tem uma cultura que nem a minha, ocidentalizada, né, aquela, etc. No entanto, existe uma conexão entre o que ele está te mostrando ali e o que você é essencialmente, né? Sim, Com um sim. tucano, com um papagaio, imagina. E, e aí as pessoas, não, mas isso é muito difícil. É realmente difícil entender qual é a dificuldade, né? Mas talvez a questão seja justamente o que você está falando. É necessária um certo desprendimento, né? Talvez você tenha que se desprender, esvaziar o copo, né? Como diz os orientais, né? Esvaziar o copo e talvez começar a exercitar o olhar e enxergar, não sei o quê. A gente vê no curso, né? As pessoas, gente, se vocês soubessem, as pessoas que fazem o curso, a transformação que elas têm de olhar. Assim, e é muito rápido, né? É Se muito a gente rápido. Assim, pensar que no quinto artista, as pessoas já estão. Oh, se pensar que é um curso, né, de 15 aulas, 1 hora e meia, dá o quê? 22 e tantas horas né, pouco input, assim, pouca eu, exposição a eu conteúdo fico, para eu fico imaginando o que você passou, né? Porque você, eu não sei se as pessoas sabem, o que eu falei, você nasceu no meio de artistas, teu avô pintor, teu irmão pintor, e tua avó te levando nos leilões, e você já leiloando obras e tudo. Você teve um problema ao revés, né? Você teve toda uma educação formal e prática de arte, mas era uma arte que ia até Picasso, né? Era uma arte é,
que a gente chama de moderna, né? Não é pós-moderna, não é contemporânea, né? Então, você também teve que reaprender a ter o olhar, né? Isso te Total, ajuda, não os caras, total. a mostrar para as E, pessoas como é que é. total, tive que reaprender muito. Acho que foi ali 2008, 2009 que eu realmente comecei a perceber que eu ia ficar para trás como ser humano, como pensador, como pessoa, se eu não reaprendesse. E perdi muita oportunidade, porque eu tive galeria em Londres em 2003. E nessa época a arte contemporânea estava dando esse boom, que, né, virando, que eu até 2003, acho que até 2000, eu não lembro que ano que foi isso, foi essa transição, mas hoje, se você olha nos leilões, eles vendem tanto quanto, às vezes, a arte contemporânea passa, assim, mas estava a última vez que eu olhei, estava meio equilibrado em termos de arte contemporânea e arte moderna. Mas até, acho que década de 90, isso começou a mudar na década de 2000. Antes disso, era a arte moderna dominava. Então, nesse período de boom da arte contemporânea, eu estava com galeria em Londres. Se eu tivesse tido esse olhar contemporâneo hoje, que eu tenho hoje, naquela época eu teria surfado nessa onda. Mas enquanto estava todo mundo já com olhar contemporâneo, eu ainda estava com olhar moderno. E aí eu estava mostrando pintura figurativa, né, numa concepção contemporânea, na época que todo mundo já estava em outra. E aí eu né, a galeria não segurou. Né? Eu tinha um sócio lá que era um colecionador, né, importante, tinha Caravaggio na coleção, entre mil outras coisas e tal. Mas a gente estava fora do né, da frequência, assim. Né? Então me custou muita oportunidade e acho que hoje eu tenho esse olhar de ver o quanto não ter um olhar contemporâneo custa em oportunidade, porque me custou. E acho que isso custa nas artes e custa fora das artes. Acho que as pessoas que fazem o curso podem falar. E, mas é uma coisa que eu tive que desenvolver até que eu percebi, fiquei aflitíssimo. Peguei uma das curadoras que tinha trabalhado ali para mim na galeria, que era eu tive sorte assim, tive duas feras trabalhando comigo, pacientes porque elas já tinham o olhar contemporâneo e eu não tinha. E aí acho que foi tipo 2008, 2009, eu falei tipo, não dá mais. Aí eu falei, Paula, me dá uma lista aqui de tudo que eu tenho que ler para conseguir me atualizar. Aí ela me deu uma lista de livros ali fundamentais para ler. Aí eu comecei a ler os livros e não consegui entender os livros. Aí eu chamei meia dúzia de amigos inteligentes assim para ler comigo e a gente ia decifrando os livros juntos. E aí aos poucos eu fui desenvolvendo assim esse olhar contemporâneo. E a Ana perguntou aqui, não sei se eu respondo para ela ou a gente segue a nossa pauta, Vamos Cláudia. fazer as duas coisas, né? Eu ia te perguntar também se, na época, você estava trabalhando com artistas feras na época na tua galeria, né? Inclusive sul-americanos, né? Eu E, abri a galeria com Cruz Dias, né? Que hoje eu tinha uma obra e esses desse caras tamanho. não pensavam assim, arte contemporânea, o que eles achavam na época? Você lembra de alguma conversa meio esquisita que você teve com algum deles sobre arte contemporânea? Então, eu abri a galeria com Cruz Dias, né? Que é um cara que um grande artista, assim, despontou, acho que década de 60. Ele faz o que a gente chama de arte cinética, né? Que é essa arte onde você se movimenta em volta da obra, e se você tem lâminas, onde você tem uma cor de um lado, uma cor do outro, outra cor no fundo, você tem essa ilusão de movimento. E se tornou, é um dos grandes nesse assunto, é um nome global, acho que qualquer lugar do mundo as pessoas conhecem Cruz Dias. E depois disso eu fui para um artista colombiano que fazia releituras dos clássicos. Ele pegava Santa Ceia, pegava Velázquez e fazia releitura, mas ele colocava elementos colombianos ali, que assim que é interessante, mas é interessante ainda dentro de um pensamento. E né, não sei se hoje as coisas estão mudando e talvez possam favorecê-lo, assim, né, mas ainda era um pensamento moderno. E então acho que a questão é que sempre que você pensar, você encontra a sua turma, você encontra pessoas que pensem parecidos. Então, se você tiver com um olhar moderno, você consegue se cercar de pessoas que têm um olhar moderno e que acham que a arte contemporânea não importa. Então, eu estava cercado de pessoas que tinham um olhar moderno e achavam que aquilo era o máximo. E aí depende de um certo distanciamento, acho que né, acho que no meu caso foi acho que é uma coisa meio que nasceu comigo, que me frustrava muito e hoje me frustra menos, né? E eu quero essa vontade de participar do meu tempo.
acho que era uma coisa, eu sentia, num certo momento eu percebi que eu estava dentro de uma bolha de pessoas que achavam o moderno o máximo, e o moderno acho que é o máximo em muitos aspectos, desde que você saiba relativizar, né? Mas eu não sabia relativizar, e aquilo fazia com que as minhas ideias fossem obsoletas, assim, né? Elas já não, porque elas não estavam reagindo ao hoje, elas estavam reagindo ao ontem. Às vezes a gente está falando com alguém e a pessoa diz assim, porra, mas o que você está falando aqui? Que Michelangelo não era maravilhoso, que Salvador Dalí não é incrível. Quer dizer, parece questões políticas brasileiras, né? Se não é um, tem que ser o outro. Não existe o intermediário, né? Ou é esquerda, ou é comunista, filho da puta, ou é de ultradireita, não sei o quê. E essa nossa falta de referência para o meio, que é onde as coisas de fato acontecem, né? Eu acho que isso é uma formação cultural que de uma certa maneira, é até proposital mesmo, partindo do que você falou, porque se a gente pensar, o Brasil é a 10ª economia do mundo, por que não é o 10º país em comércio de artes, se é a 10ª economia do mundo, né? Sim, Por que Londres é a capital mundial do comércio de arte? Por que não é Tóquio, Xangai? Então, existe um marketing aí que é secular, né? Até colonial, eu diria, né? sim. De cura mesmo, de coisas. É impressionante o poder desse negócio. Assim. Eu tenho um amigo que fala um negócio que eu morro de rir. Às vezes a gente está numa situação XYZ lá e as pessoas ficam olhando para ele de cara feia e comentam assim comigo. Eu não entendo por que eles estão bravos. Eu não mordi o dedão de Cristo, eu não cuspi na cruz. Quer dizer, a coisa do Cristo, da cruz, a cultura católica, como é forte isso. Você faz essa piada por um chinês, ele vai ficar olhando sim, mas por que você morderia o dedo do cara? O cara já está. A pessoa não entende. O Cristo, assim, essa imagem, por exemplo, que é tão poderosa para a gente, não tem essa potência para ele. Eu tenho a impressão que isso aconteceu muito com as artes, até porque a arte foi usada durante muito tempo como ferramenta, né? O famoso É, santo oco. a questão não é desqualificar uma coisa ou outra, a questão é relativizar, assim, o que estava acontecendo na Ásia, o que estava acontecendo na África, o que estava acontecendo na América Latina, e por que esse olhar tem que ser hierárquico, né, de falar assim, não, o que está acontecendo na Europa é melhor, porque se a gente deixar isso acontecer, é claro que favorece a eles esse comportamento. Então é uma coisa e aí se a gente passa a se interessar, que é uma das propostas do curso, né, onde a gente estuda artistas de 5 continentes, se a gente chegar e falar assim, bom, vamos estar sensíveis ao que estava acontecendo em outros lugares do mundo, né, supondo que a gente tenha 100 horas de tempo, né, sem uma unidade ali, né, um tanque de Sim. combustível de Não. interesse em arte. Se a gente gastar esse tanque todo para apreciar um certo tipo de arte moderna europeia, a gente deixa de olhar para tudo que está acontecendo em volta. E o que é um pouco que eu não deixo de olhar para o que é europeu, eu não deixo de olhar para o que é moderno, não deixo, mas só eu tento distribuir minha energia de curiosidade, minha curiosidade O disponível. próprio Olafur é O europeu, né? Olafur é europeu, a gente não, né, o Constant Dular, muitos têm um monte de referências ali europeias e americanas. Sandular é holandês, né? O que eu tento fazer é distribuir um pouquinho melhor o tempo para que não seja tão desigualmente distribuído. E o que eu vejo na maioria das pessoas assim, que a gente conversa, assim, né, e fora, né, tem os profissionais ali, assim, você vai na SPH, tem as suas visões, aí é uma outra história, assim. Mas quando as pessoas vêm para fazer um curso, e muitas vezes não são das artes, assim, o que eu vejo é essa distribuição muito desigual, assim, supondo que a gente tenha 100 horas por ano para olhar para a cultura, gasta 99 horas desse tempo olhando para o que é moderno, para o que é europeu, e aí fica 1 hora para uma coisa indígena, uma coisa tudo, e aí acabou. Então, né, peraí, então e se a gente colocar 20 horas em cada um dos continentes? Ou se a gente colocar, sei lá, 30, 40 horas no Brasil, que é o nosso assunto, somos brasileiros, e 60 horas nos outros continentes.
E se a gente pegar e sintetizar um pouquinho o nosso olhar para o que está acontecendo na Europa, em vez de mergulhar muito fundo verticalmente, né, porque está acontecendo na Europa, porque, é claro, é uma referência importante, e distribuir o tempo. E se a gente tiver um olhar crítico, né, que é o que esse evento na Alemanha estava fazendo, né, na Alemanha eles estavam falando onde estavam os negros na época do Rembrandt. Em vez da gente chegar e simplesmente olhar com adoração e sem crítica, a gente olhar e falar, puxa, que interessante, Rembrandt é gigante, ele é um gênio, mas que tipo de sociedade produziu isso e o que estava acontecendo em volta? Né? Só para a gente tirar essa visão, tirar as tampas, né? A visão tubular e olhar com uma forma mais crítica e mais ampla. Você tem uma canção dos anos 80, do Aldir Blanc, do João Bosco, que ele fala do navegante negro, e ele diz assim, tudo bem, as coisas estão andando no rio, mas as pedras estão cobertas de sangue negro, né? Quer dizer, fica aquele glamour, aquele negócio bonito, né? A tragédia que rolava para algumas outras populações. Porque é interessante, hoje, esses dias eu estava conversando com uma das nossas colegas, aí, nossas alunas, sei lá, colegas que você chama, né? E ela tinha terminado o nosso primeiro ciclo lá de aulas, e eu falando com ela, e aí, o que te impressionou? Ela falou, Cláudio, tanta coisa que me impressionou, então, a minha cabeça ainda está assim, processando, mas aquele artista africano, ela ficou impressionada com a obra de um artista que ela nunca ouviu falar e que possivelmente sem ter o esforço, talvez ela nunca fosse ouvir na vida dela. Isso tem muito carimbo ali, né, para a gente chegar nesses artistas. Por uma vez que você chega, é óbvio, porque eles estão aí, estão acontecendo e tudo, mas até você chegar neles, às vezes tem um carimbo aí. Então, uma coisa que eu queria, assim, que você falou aí que a Ana estava perguntando alguma coisa, desculpa, Ana, que eu fico. Eu sou um cara que não quero aparecer e depois não quero parar de falar. Mas uma coisa assim, que eu ia te perguntar tem as pessoas que não trabalham com arte, nem com cultura em geral, elas talvez desconheçam a importância de uma curadoria, de um curador, né? E o curador é uma criatura que nos faz muito bem, porque o curador ele resgata coisas que você nem sabe que existe e te apresenta. E às vezes você está querendo um negócio daqui, querendo uma fruta diferente, vem o cara lá do norte, não sei de onde, com aquela frutinha congelada, olha aqui, essa frutinha assim. Exagerei na comparação, mas o curador ele resgata umas. Né? E aí, isso é importante em cinema e tudo. Como é que você fez para formar esse time maravilhoso com aqueles 15 artistas, gente? Me conta um pouco aí dessa tal garimpagem, como é que ela aconteceu? Acho que tem um olhar ali, tem uns princípios, né, que embasam essa curadoria de conteúdo. Então, o princípio da diversidade geográfica, né, foi né? Eu queria um pouquinho... E 5 continentes, né? Eu queria os 5 continentes. Acho que tinha um princípio de ter algo que, de alguma forma, atraísse o nosso público, que a gente não quer que seja só pessoas da arte, que sejam de fora da arte, então não adianta eu pegar uma coisa da Ásia, da África ou do Brasil, que a pessoa vai olhar e não vai sentir uma provocação se for muito hermético, ou se for muito... Ela não. Então tinha que ser algo que tivesse uma comunicação rápida, que de alguma forma capturasse a atenção. Acho que tinham temas que eu queria trabalhar e trazer para a discussão. Acho que eu queria artistas que de alguma forma ampliassem o repertório das pessoas que forem estudar aquele artista para as possibilidades da arte contemporânea. Então, por isso que a gente tem um artista que faz performances digitais, né? Por isso que a gente tem um artista que, né, trabalha com interfaces, seres humanos e insetos, e, né, para as pessoas
trazer isso para o repertório das pessoas. Acho uma questão também de diversidade, do ponto de vista de representatividade. Então, a gente chegou em algumas composições interessantes, mas eu falei, puxa, agora tem muito homem, ou tem muito branco, ou tem muito... Né, vamos tentar diversificar um pouco isso. Então, tinha alguns princípios ali de curadoria. Uma vez feito isso, aí eu passo algumas fontes de, enfim, instituições e revistas e prêmios e residências, lugares, né, onde eu sei que concentram artistas que de alguma forma se alinham ali com a minha visão. E eu passei isso para a equipe ali de pesquisa. Então, né, eu cheguei e falei, olha, Thaís, me pega, tipo, na Documenta de 2017, né, esse evento que acontece a cada 5 anos na Alemanha, e falo, olha, vê quem são os artistas que estão lá, que fizeram a primeira exposição na década de 2010, porque esse era um dos princípios também, né? Artistas que tivessem surgido, que tivessem feito a primeira exposição entre 2010 e 2020. Aí eles, né, Fabrício, que me ajudaram na época, tudo, eles montam essa planilha, né, com os nomes dos artistas, com as datas de nascimento, as datas das primeiras exposições, os países de onde eles vêm, e eu pedi algumas palavras-chave do que é o assunto de pesquisa do artista. Então aí eu olho e aí é uma primeira fase, a gente tem uma espécie de um fluxo, né? Tem uma segunda fase onde eles fazem uma pesquisa preliminar, onde eu vou lá e seleciono, falo, bom, esse, me traz 3 imagens de cada um e me aprofundo um pouquinho, em vez de ser uma palavra-chave, me traz um parágrafo sobre do que se trata a obra dele. Aí eu olho e vejo se faz sentido né, se a imagem me chama atenção, se o assunto de pesquisa é interessante, se o currículo é interessante, né, se a gente está apresentando alguma coisa que as pessoas devem saber. Não adianta eu apresentar um artista que seja, né, tão desconhecido que a gente vai estar... Né, acho que é interessante, eu acho que as pessoas no curso elas saem com essa sensação de que elas conheceram algo que elas deveriam conhecer e não conheciam. Tipo, né, se você não, né, ouviu, né, se você não, sei lá, ouviu o último disco do Caetano Veloso, a gente fala, não, peraí, isso, né, para ter um repertório mínimo, geral e tudo, você precisa, né, então são artistas que já são importantes ali nos grandes eventos, já ganharam muitos prêmios, e aí disso a gente vai e aprofunda um pouco essa pesquisa e até estruturar no formato da aula, né, que são mais ou menos 5 obras, com 3 vistas, aí, 3 slides de cada uma, onde cada vez que eu trago um slide eu falo um pouco mais da descrição, é o que a gente chama de ficha técnica, né, que são essas informações básicas. Olha, isso é um vídeo de 29 minutos, que acompanha 13 fotografias, esse vídeo foi feito em 2017, foi apresentado, né, tipo essas informações básicas, né, de quando você vai comprar água, tipo, é 1 litro, está numa garrafa, veio dessa fonte, né, assim, um mínimo de... E aí você, aos poucos você vai acrescentando, olha, o processo de como isso foi feito, onde foi exposto, qual que é o tema principal da pesquisa, como é que esse tema principal da pesquisa se encaixa no projeto de pesquisa mais amplo do artista, por que isso é relevante para nós hoje, aí tem uma série de... Né, tem o nosso procedimento assim, de pesquisa das coisas que a gente gosta né, que é importante apresentar para ter uma pesquisa completa. Temos muitos desafios, né, porque se você vai falar de Tarsila do Amaral, se você vai falar de Van Gogh, se você vai falar de Hélio de Sica, você tem uma literatura abundante sobre Acha esse tudo cara. pronto, né? Você tem... Então, o sistema já trabalhou muito esses caras. Então, quando você vai pesquisar uma obra de 2017, você tem 5 anos então essa obra às vezes foi vista uma vez ou foi vista 2 vezes, e quando ela é vista 2 vezes, ela vai ter 2 textos críticos a respeito, ou às vezes ela nem tem, ela tem um texto crítico. E um artista, né, Tracy Rose, que a gente apresentou a aula ontem, eu não encontrei ela no Instagram, não encontrei ela quase em lugar nenhum, né? Então às vezes você tem que ir conectando os pontos Isso é outra coisa sozinho. que eu ia te perguntar. A gente está tendo uma conversa aqui interessante agora. Eu sou uma pessoa que eu passo por várias etapas na minha formação profissional e são poucas coisas que se mantêm. Eu acho que as coisas que se mantêm assim, de todas essas etapas
que transformam o conhecimento da gente numa certa linha de conhecimento, porque tem muita coisa que vai embora. Então, quando eu comecei a trabalhar, foi em publicidade, e aí do lado da agência tinha uma rádio, e a gente, obviamente, se encontrava no boteco da esquina, o pessoal da rádio, o pessoal da agência, fazendo amizade. Tudo mais. Então, eu sempre acompanhei muito o ambiente de rádio, por exemplo, né? E naquela época não tinha computador, era tudo ao vivo, tem histórias engraçadíssimas de coisas que aconteciam, porque não havia gravação, não havia edição, tantas coisas acontecendo, né? E aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque agora nós dois conversando, apesar de a gente estar na mesma cidade, a gente poderia estar eu poderia estar em Lisboa e você em Nova York, agora é a gente conversando. Ficaria exatamente a coisa assim. Mas apesar da gente estar na mesma cidade, é mais simples para a gente conversar aqui nesse device, nessa interface, do que eu ir aí na tua casa, ou você vir aqui, porque aí tem o trânsito, a confusão, nós temos um monte de coisa para fazer. Bom, por que eu estou com essa ladainha toda? Porque é o seguinte, você foi falando de uma coisa que é interessante, que é o seguinte, por que o olhar é importante? Porque você vai construindo uma uma forma de entender as coisas. Se alguém chegar com esse celular de repente e mostrar para alguém dos anos 80, a pessoa cai para trás. Os Jacksons. Os Jacksons era um desenho animado que o cara pegava o relógio e falava assim, onde como o nosso relógio funciona? Falava com o relógio, a gente achava aquilo o máximo, né? E esse aparelho que a gente está usando para conversar é uma coisa incrível, um ator, tela de cinema. Eu vejo filmes no Netflix, no telefone. Tudo. Por que eu estou com essa ladainha toda? Essa ladainha toda é o seguinte: você, como um cara de arte contemporânea, você sabe que as obras de arte contemporânea, não, às vezes, elas não são tão fáceis assim de você transportar, de você expor, certo? A apreciação. Então, Sim. eu vejo pessoas falando assim, o João estava falando lá de um artista, eu vi as fotos, eu queria ver aquilo, como é que era aquilo mesmo, né? Aí eu falei, porra, mas aquilo foi um gelo que derreteu, então você tinha que estar em Paris, ou na frente da galeria lá em Londres para ver, porque não tinha como, né? Já passou aqui, o efeito da obra é justamente isso. Então, ao mesmo tempo que eu digo assim que a arte contemporânea é a única arte que pode ser falada, a gente fala o que aconteceu e as pessoas ficam impressionadas, ela, para ser mostrada, nós estamos chegando a um nível de tecnologia que vai ser possível, muito rapidamente, você fazer uma imersão eletrônica. Então, a pessoa que está lá, que mora em Jequié, que está com uma boa conexão de internet, ela não vai precisar ir para Salvador, pegar um avião, ir para Düsseldorf para dar uma exposição. Ela vai ver lá de Jequié mesmo, vai para a varanda dela, bota o equipamento. Você acha que já tem gente se preocupando em fazer uma espécie de bienal que seja transmitida eletronicamente para poder a arte ser mais acessível ainda do que ela já é hoje, que hoje ela já é muito mais acessível do que era antigamente. Né? Eu não sei se a gente tem ainda a infraestrutura tecnológica para isso, né? Porque precisaria ter o 5G, precisaria ter uma. Então, eu acho que tiveram algumas exposições que eu fui, acho que aqui no MIS, no Museu da Imagem de Som em São Paulo, onde você coloca o óculos e você entra num espaço virtual. Então, acho que isso já está começando a Porque chegar. em games isso acontece muito, né? É. Mas eu não sei se. Eu acho que a gente pode ter de tudo. Acho que eu não sei se tem uma. Né, se tudo tem que ser. Eu acho que a gente está trazendo um pensamento moderno para o contemporâneo. Achar que a gente tem que estar perto e Essa é a ver. pergunta. Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Essa é a tua opinião. Qual é a diferença entre esse pensamento, assim, vou lá, e o que está acontecendo no contemporâneo? Acho que tem um pensamento moderno de achar que você tem que estar perto da obra e de que a obra é física e de que a obra, e de repente você cruza com uma artista, Alexandra Daisy Ginsberg, né, que chega e a obra dela acontece num site
e ela está disponível em qualquer lugar do mundo. O Alexandre Bassetes, né, que eu até estava gravando em um dos nossos próximos vídeos hoje de manhã, onde a obra é você trocar de roupa. Você não precisa vestir um aparato, né? Você não precisa vestir um óculos e te colocar numa experiência 3D, se a obra é a gente trocar de roupa um com o outro. Isso você pode fazer isso com um vizinho, ou com um parente, ou com um amigo. Você não pode. Ou se a obra é você sentir a pulsação um do outro, porque a gente é tão distante hoje que às vezes a gente não, né? A gente não tem mais nem corpo. Se a gente se encontrar e a gente sentir a pulsação um do outro por um Vou minuto, tomar e isso é uma um obra, choque. acho que é tipo década de 70 e tudo, isso já gera um sentimento do outro, já gera uma empatia. Então, tem tantas possibilidades que eu não sei se essa necessidade moderna, né, que é o de você ir até a escultura, você ir até a pintura, é uma coisa que talvez a gente não precise ir. Tem coisas que são feitas para você ir até ela, mas tem muitas coisas que você, né, tem obras da Yoko Ono que são poemas, né, são descrições, o texto é a obra e pronto. Né? Então você não precisa ir até o lugar para consumir. E me interessa particularmente esse tipo de obra, onde você não tem que ir até um lugar para consumir, porque todo mundo fala em democratizar a arte. É interessante quando você trabalha com isso, você abre uma sensibilidade assim para essas incoerências, né? Todo mundo fala, vamos democratizar a arte. Falou, vamos, então vamos trabalhar um pouco a arte imaterial. Ah, não, mas isso não é a arte é o que está na parede. Então, ao mesmo tempo que a pessoa quer democratizar a arte, quando você apresenta uma arte que pode ser feita por qualquer um, em qualquer lugar do mundo, ela resiste. Né? Ou você trocar de roupa com alguém é algo que pode ser feito por qualquer um, em qualquer lugar do mundo, e isso é uma possibilidade de democratização da arte absurda. Agora, se a pessoa quer democratizar a arte, que é um objeto, quanto tempo leva para você? Quanto custo seguro para você levar um objeto de um lugar para o outro? Qual que é todo o aparato jurídico que você precisa para levar um... Aí você, por natureza, já não está democratizando. Mesmo que ele seja um arquivo que você dê download, uma escultura, você vai gastar imprimindo, vai gastar com a conexão, né? João, tem uma coisa que você fala que eu acho que de vez em quando tem que lembrar as pessoas, que é o seguinte, quando você fala assim moderno, porque você é do meio de arte, moderno não é que é para frentex, moderno é porque é um período anterior à arte contemporânea, né? Tem Isso um é importante. moderno que é o adjetivo, né? Tipo, quando você É, fala moderno como adjetivo, é tipo, né, esse telefone é moderno, tem as últimas sim. tecnologias. As Mas pessoas, aí, quando você trabalha com quando você isso, você fala aí, acaba... é só para situar o pessoal no tempo e no espaço, né? Sim, Porque é interessante mesmo isso. Você tem que ter um, como é que chama? Você tem que ter um ambiente, né, para expor essas obras modernas. Assim, tem que ter, e você tem ambientes geniais, né? Aquele centro Jorge Pompidou, que foi um escândalo na época quando fizeram. Eu acho que aquilo é uma coisa incrível, né? Para sim, botar as estruturas do prédio para fora e o prédio só olha para dentro, para você poder olhar só para as obras. sim. Ou você vai naqueles museus do Vaticano, é tudo muito lindo, né? Firenze, é tudo muito lindo. Mas quando você fala numa obra de trocar de roupa, que vai mexer tanto com nós estamos vivendo hoje, principalmente depois da pandemia, né? Que a Sim. pandemia também tem uma mexida forte na gente, nas coisas da gente, né? Porque tem um movimento crítico que fala, bom, o que está no museu, se você for deslocar para outra parte do mundo, né, supondo que você vai tirar uma parte do acervo que está no Museu d'Orsay, ou que, né, no museu em Paris, ou no que for, e você for apresentar isso em outro país, ou o custo que isso tem para o meio ambiente, inclusive. Então, tem toda uma mudança de pensamento que está acontecendo, que se você não tiver aberta a ela, você fica para trás, né? Às vezes a gente circula os nossos vídeos, e, né, a gente tem aquele vídeo do Van Gogh que foi para, sei lá, 500 mil de pessoas, e onde tudo que né, quando eu paro para pensar, assim, as premissas do meu pensamento, de alguma forma, são muito simples, mas elas também incomodam muita gente. Né? Quando eu falo, os contemporâneos do Van Gogh perderam a oportunidade de apreciar o que ele estava fazendo enquanto ele estava fazendo, você vai cometer o mesmo erro. Em outras palavras, eu falo, olha, vamos olhar para o hoje, tem gênios trabalhando hoje também, né? É relativamente simples, mas muita gente tem uma resistência enorme a conceitos que são muito, né? Por que tanta dificuldade em aceitar que a gente pode ter gênios hoje?
E né, comparativamente, se a gente for pegar o Yancheng, A né, gente tem muito mais, inclusive, em termos talvez a numéricos, gente é possível. é difícil comparar isso, mas talvez a gente tenha muito mais. Só se a gente, só partindo do ponto de que hoje aceita-se que pode ter grandes cabeças nos 5 continentes, e na época você tinha que estar na Europa para ser considerado uma grande cabeça, você E já às vezes até libera. em uma cidade só, né? No caso de Paris, né? Exato. É. Você já abastece o pool de potenciais estrelas assim com a população de outros 4 continentes. Então, se você pegar, então tem, né, esse é uma né, dos alicerces assim do que eu falo assim, né, tipo, vamos olhar para o hoje, vamos aceitar que tem gênios hoje, vamos aceitar que nem tudo que está na parede é arte e nem tudo que está fora da parede não é arte. Porque é engraçado também, você chega para a pessoa e você tem só uma tela na parede. Se a tela tiver um risco, as pessoas não precisa ter projeto de pesquisa nenhum. Só por ser tela, está na parede, tem um risco, as pessoas veem como arte. Agora, se está fora da parede e tem um grande projeto de pesquisa e tudo, as pessoas têm resistência, têm dificuldade a ver aquilo como arte. Então, é curioso, né, porque ficou tão consolidado, né, que o que está na parede é arte É e o que está interessante fora da parede. porque você falando assim, eu me veio um flash agora de um filme do Woody Allen, que são 3 contos, e aí um deles é um artista velho com uma garota jovem. E, e uma hora, assim, ela comenta, não sei que artista é, e ele fala assim, mas se esse cara é tão bom, por que ele não está em Nova York? Quer dizer, se ele estivesse em Nova York dos anos 80, você era um bosta, né? É, Mas é interessante porque é o seguinte, a coisa que me deixou aqui pensando foi o seguinte, a temática da arte contemporânea, ela é uma temática de romper ou ela desnuda coisas que estão na nossa frente, a gente não enxerga, então de romper essa película, né, essa invisibilidade de alguns problemas, assim, pô, como você falou, pô, o gelo derretendo é uma coisa tão óbvia que o céu da Groenlândia está derretendo, que o clima está esquentando, né? E, 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 esse rompimento, as pessoas talvez não saibam, depois vale a pena procurar aí o Olafur, esse escritor, e ver essa obra do relógio de gelo, porque tem as fotos assim na internet que você vê assim, que são comovidas, as pessoas chorando, abraçadas aos blocos de gelo derretendo. sim. Quer dizer, a pessoa não estava vendo aquilo antes, né? Então, Sim. Ou se você nesse pegar tempo que a arte contemporânea, o tema é assim, o formato dela também é assim. É interessante isso, né? como é que você vai, o trabalho da Alexandra, né, que eu te falei que você troca de roupa, como é que você vai comunicar isso por tela? E por um outro lado, é tão difícil ver que quando você troca de roupa, de alguma forma, você troca de pele, você troca de aparência, você desenvolve empatia, você se coloca no lugar do outro, é A meio pele óbvio. do É outro. uma coisa que quando eu participei dessa performance, para mim foi tipo óbvio. É só você tirar algumas amarras, você olha só, poxa, eu estou trocando, eu estou vestindo a roupa de uma pessoa mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, mais velha, mais jovem. Você está entrando um pouco na pele do outro. Isso desenvolve a empatia na hora. E eu não sei aqui, a Ana perguntou, a arte contemporânea rompe com a estética. Ana, se você quiser, a gente pode fazer a gente pode fazer uma live agora na quinta, meio-dia, e aí a gente conversa sobre isso, porque eu acho que é uma boa pergunta, que pode ser a dúvida de muita gente. E aqui a Rita colocou como sua avó, que participava da parada, a Rita fez pesquisa. A minha avó adorava a parada gay. Como sua avó, que participava da parada LGBTQIA+, colaborou na sua caminhada na arte? Olha, Rita, acho que ótima pergunta. A gente tem mais uns 3 minutos aqui. Talvez se a gente fosse responder, se quiser, a gente faz uma live juntos e a gente comenta, porque a minha avó teve um papel muito, muito importante e fico impressionado aí com a sua pesquisa e a sua sensibilidade de trazer isso aqui. Aqui a Ana falou o fim da arte como objeto. Isso acho que é uma ótima, ótima pauta também, Ana. Acho que vocês estão trazendo bons assuntos. E a Ana colocou, como disse o Elliot Sica, o museu é o mundo. Bacana, bacana. Então, aqui a Ana colocou, o curso tem uma curadoria, boa pergunta. Só estou vendo aqui se tem mais alguma colocação. São efêmeras.
Luciné Rezende, comentários ricos, obrigado, Cineia. E o 4K para filmar, o Louvre em 4K é bem mais abrangente. Boa, essa pilhagem de arte esgotou. A estátua dos deuses gregos vieram em pé no avião. A fotografia dos deuses gregos viajando de avião é bem contemporâneo. Abaixo, a parede como suporte. O sol do Olafur é impressionante, ok. E a minha Aquele sol é conversa. impressionante mesmo. Agora a Ana quer fazer uma conversa com você, Cláudio. A Ana colocou. E a minha Ah, conversa com o Cláudio? Eu gostaria de fazer. E eu acho que ela se refere vamos a essa fazer. conversa que você conversa com os alunos depois do curso. É, na verdade, eu faço com prazer, é que a listinha não é minha, é das meninas. Então, não é que você não esteja dentro nem fora, que vem aos poucos, assim. É, E, tem a fila, né? As meninas eu organizam sou o fazenda. famoso cara sem agenda, porque eu não tenho competência para cuidar de agenda. Então, e até porque a pessoa diz, não, você tem 1 hora para falar com a pessoa. Aí quando vê, passaram-se 2 horas e meia, eu estou na 10ª pergunta, ainda de 12. Então, mas é Então, porque esse assunto não tem fim, né, João? Esse assunto não tem e fim. tem Só esse papo da muitos. estética já é incrível, esse papo da estética, né? Eu estava num. Onde é que eu estava? Que a pessoa. Né, o meu irmão está fazendo uma faculdade agora e a pessoa falou assim: puxa, mais 4 anos para se formar como artista. Aí eu falei: bom, para mim, eu fiz 2 anos em um, mas a minha faculdade eram 6 anos de História da Arte. E depois disso eu ainda tenho mestrado, depois tenho o curso, né? Se eu for pegar e juntar tudo que eu estudei. E ainda sei um pouquinho, assim, é E muito. as pilhas de livros que a gente lê todo mês, etc. Né? É difícil, gente, é muita coisa. Você pode Mas é entrar. muito bom, né? Eu fico com medo, às vezes, João, da gente falar assim, é difícil porque tem muita coisa, e das pessoas se assustarem, é uma ironia isso que a gente está falando aqui, né? Porque a gente diz assim, não, é fácil de você se envolver e aquilo te fazer muito bem, mas é difícil você sentir a vontade para começar a fazer, né? Porque é óbvio, quem vai estudar a coisa profundamente, quem vai estudar futebol profundamente, vai estudar muito, Sim, né? Tanto que teve um Pelé só, um Maradona, um Cristiano Ronaldo, quer dizer, é, gente, eu não gosto de futebol, o que é mais esquisito ainda. Mas é um exemplo bom, assim, porque é uma coisa complexa, futebol também, se você parar para pensar. Então, a arte tem a complexibilidade, mas ao mesmo tempo ele é tão simples no efeito. O efeito é absurdo nas pessoas, gente. A gente tropeçou nesse efeito por acaso, né, João? Por acaso a gente se deu conta. A gente, quando começou a fazer a publicação desse curso, a gente se equivocava nesse aspecto. A gente não dizia para as pessoas que havia uma transformação. E há uma transformação. E a transformação sim. é bem forte. E é bem forte porque a gente começa a ver uma coisa que é, às vezes me parece aquela coisa daquele indiano que você via lá, aqueles livros nos anos 80, que é se lembrar das coisas que a gente já sabe, né? Sim. Sai aquela película da frente e você vê assim, gente, realmente, por que É um hoje eu véu, né? estava É uma névoa, né? Você dá uma limpada, né? uma neblina. Hoje eu estava vendo um videozinho assim, castelhano, de um sul-americano, assim, eram 2 atores, era um padre e um cara normal, e o cara assim dizendo, não, mas eu não sou preconceituoso. Aí o padre falou, não, mas eu sinto que você é preconceituoso, você é racista. Eu falei, mas imagina, eu não sou racista, e não sei o quê. E aí ele falou assim, não, mas eu sei, porque você ri, né? Ele falou, como assim? Não, se eu te contar a história do cara que entra com o papagaio em cima da cabeça, e o pessoal pergunta, o que é isso aí que você está trazendo? Aí o papagaio diz, isso é um negro que eu peguei aí, aí o pessoal dá risada. Aí começa assim, aí ele vai contando essas piadas, assim, vai contando as piadas, vai contando as piadas, daqui a pouco ele troca um negro por um boliviano, troca o boliviano por um... E aí o outro começa assim, perde a graça toda, porque o cara possivelmente é um boliviano, a outra pessoa. E aí, como é que termina o vídeo, que aí o final, que é maravilhoso, que o cara diz assim, pô, eu em 3 minutos consegui fazer você se sentir muito mal com as pessoas rindo da tua cara.
Imagina quem nasceu e passa a vida inteira assim, isso aqui, né? E aí, porra, essa discussão não se tinha nos anos 70, gente. Eu vi esses dias um vídeo de uma garota no Leblon, acho que era anos 90. A garota dizendo que tinha que matar essas bestas, matar essas bestas que fica aí de tenguinha na praia, tem que matar essas bichas. Isso agora, podia ser minha tia, minha tia nada, podia ser minha irmã. É, não é, é bem recente. Então, a arte contemporânea te mostra essas coisas que são aparentemente óbvias, assim, né? E eu estou falando mais que você. Não, e as pessoas acham que é complicado, não é complicado. A questão é treinar o olhar, é isso que é o interessante, é esse que é o pulo do gato. Quando você começa a ter o olhar assim, você começa a enxergar, né? Gente, agora eu vejo, né? O João tem histórias ótimas das pessoas falando assim, tem uma aluna do João que falou assim, não, agora se abriu uma palestra só aquilo, né, João? Que ela falou assim, se abriu uma janela de luz para mim. A pessoa não tinha nada É, a ver com artes, a pessoa advogada, eu acho, engenheira, sei lá. E a pessoa falou engenheira assim, não. Silvia, ela abriu uma jornada. Na SP Arte veio uma colega, o quem que era? Heloísa. Nossa, mas mudou minha vida. E a Ana perguntou, Cláudio, quem é você no olhar contemporâneo? Você quer uma Eu resposta sou míope! rápida? Você quer uma resposta? Ana, eu sou o cara que trabalha com a comunicação do João e do curso em si. A minha coisa é comunicação. Tem gente que chama de marketing. Eu não gosto muito de chamar de marketing. Eu fico, fazendo marketing. Aí tem uma conversa cansativa aí. Mas eu sou basicamente a pessoa que cuida da estratégia de comunicação do João. É, ajudar o. Eu e a equipe toda, né? Eu sou possivelmente o mais experiente, para não dizer o vovô da turma. E o, então, acho que é isso. Então, acho que se a Ana e a Rita quiserem fazer uma conversa aí para esclarecer os pontos interessantes que elas colocaram, a gente pode marcar. E acho que a proposta aí, como o Cláudio falou no começo, né, acho que criar um espaço aí onde a gente possa trocar sem a pauta formal aí Um do curso. bate-papo mesmo, né? Um bate-bola, um bate-papo sobre arte contemporânea. Está faltando essas conversas, né? As pessoas ficam achando que... E o João já tem essa coisa meio formal dele, esse jeitão. Mas aí a gente tem que arrancar as coisas dele, tem que ficar falando, perguntando. Aí ele fala. A gente pergunta, ele fala tudo. Ele gosta de responder as perguntas. Né, João? Te Sim, entreguei agora. Agora, sim, é um prazer. E, e aqui a Ana, acho que a Ana está querendo participar dessa. Vamos colocar ela aqui. Acho que ela está querendo. ah, Te mandei um convite, Ana, se você quiser entrar. Ela está mandando várias perguntas, vários comentários, perguntando sobre o Cláudio. Então, se você quiser entrar um pouquinho e conversar com a gente, seja bem-vindo. E e a Rita, quer entrar, Rita? A Rita mandou uma solicitação aqui. Ah, a Rita entrou. Tudo bom, Rita? Tudo bem, tudo bem. Se você puder mexer um pouquinho no telefone, que o teu rosto está aparecendo lá Dá uma embaixo. olhada. Acho que agora ficou melhor, né? Tá. Agora Mais entrou. um pouquinho. Se você conseguir, mais um pouquinho. Aí a gente te vê no... Deus, entrei. Ah, olha só, puxa, virou uma festa agora, estou adorando. Cada um de nós tem múltiplas personalidades, então 4 aqui já é mais ou menos uns 12, assim. Exatamente. Não, acho é interessante participar de uma live como ouvinte, porque a necessidade de comunicação ela é imediata, né? Então a gente comenta e vocês são muito rápidos também em ver os nossos comentários e
Parece que a gente está dentro da conversa, como o Cláudio colocou, que poderia estar em Lisboa, o João em Nova York, e a coisa está acontecendo, independente da gente estar numa casa de alguém ou num bar conversando, e realmente a coisa flui bastante, né? A gente está bem ágil mentalmente para esse tipo de comunicação. Eu achei isso bem interessante hoje aqui. Você sabe que A arte, como sempre, né? Ela nos conecta. Então, essa maneira que a gente tem de abordar vários assuntos e de verificar os conceitos que as pessoas têm também faz a mente da gente abrir mais. A gente não fica estagnada, né? A nossa sociedade é muito linear. E a gente passar para pensar, isso é muito bom. Muito bom. Eu vejo, Rita, você comenta quase todos os vídeos aí que a gente posta. Parabéns aí pelo interesse, pelo engajamento. E você coloca a cabeça para pensar cada situação, né? Porque é fácil a gente passar e não colocar alguma coisinha, você sempre olha assim e tenta engajar. Sair do lugar comum, não é, João? É isso que você tem passado no curso, da gente sair do lugar comum, de aprofundar um pouquinho mais no sentido de sabedoria. A gente fica muito no plano do copiar o que o outro falou, do copiar o que a sociedade estabelece, e a gente não vê o nosso próprio potencial. A partir do momento que cada um verificar o seu próprio potencial, a gente tem uma sociedade realmente lá revolucionária, né? Fraternidade, caridade, a gente vai ter isso. Por enquanto, ainda está muito superficial, ela ainda está muito no slogan, mas a gente consegue. Esses são os pequenos passos. É trabalho de formiga mesmo. Sim. E é impressionante como isso não dói, né? Que as pessoas pensam, não posso, não consigo. Não, é o contrário, é uma coisa muito espontânea. Gente. É da natureza do ser humano. A gente contraria a nossa natureza quando a gente fica assim, se protegendo e colhendo. Isso. Eu lembro do João falando do vô dele, que era comunista. A minha família teve uma família grande, né, de várias cores, então nós tivemos também lá comunistas. E eles colocavam que a palavra era aquela estabelecida como a comunidade, como um todo. Mas, ao mesmo tempo, a ação não era comum, a ação não era de comunidade. Então, os jovens que estavam chegando começaram a interpretar de uma outra maneira como é que eu posso dizer, essa característica que eles queriam dar para uma sociedade mais justa, mas que, na realidade, no dia a dia daquelas pessoas, não estava justa. Em relação à mulher, em relação à criança. Então não batia. Então foi daí que foram surgindo os vários ramos, as várias maneiras de se pensar a sociedade. Estamos perdidos agora, né? A gente está meio perdido porque a gente colocou o meio material como essencial e nós não somos o meio material, né? O ser humano é pensamento e pensamento né? Isso. Nunca teve tanta ferramenta para se comunicar como hoje, né? Pois é. Mas essas ferramentas são precárias ainda. Você bota o livro lá no Google e traduz italiano para você. Isso. Não entendi o que esse chinês está falando. Bota a legenda e você entende o que está falando. Então, nunca a gente teve tanta disponibilidade de informação, de ferramentas. Com certeza. Com certeza. Isso é muito bom. Isso é uma enciclopédia base do toque e que as pessoas ainda não sabem utilizar. E o próprio uso do espaço, né? Porque você vê, o João, a gente estava falando lá do Nova York, Portugal, sei lá, e a gente tem o João tem um ex-aluno aí que continua acompanhando e tudo, que ele mora no meio da Amazônia, gente. E o cara está sempre acompanhando o que está acontecendo em arte contemporânea. Agora ele está até fazendo obras, né, João? Ele é um cientista, um biólogo. Ele se juntou com a ceramista, com o fotógrafo, estão fazendo obras de arte contemporânea, imagina. Eu acho que eu vi, ele estava comentando sobre participar da arte contemporânea e ele colocou a experiência dele. Eu assisti esse vídeo. Então nunca se teve tanto recurso, né? Uma coisa interessantíssima, né?
E até para responder perguntas e dúvidas assim, que a gente tem, eles têm muita ferramenta, gente. Muita ferramenta. Eu Que é muito queria, bom. o Cláudio, João, a chamada do João para o curso venha fazer parte dos 3%, né? E é uma parte assim bem pequena mesmo, né? Isso é É um muita. número simbólico que a gente inventou só para as pessoas entenderem que ainda é muito pequeno, né? E já é um Sim, número enorme, você sabe, né? sim. Ontem eu vi a audiência da aula do João, tinha mais de 150 alunos, né? E ele segurando ali, impressionante. Eu fiz de novo a aula, quieta dessa vez, né? Porque eu estou gostando de rever as aulas. É impressionante o primeiro contato, ele me despertava tanta assim expectativa no que eu ia me debruçar, que na segunda na oportunidade que eu estou tendo de fazer como ouvinte a segunda aula, o curso, ele está sendo, eu estou mais tranquila, então eu posso assimilar mais. Eu não fico com as questões que são colocadas, como você trouxe hoje, que os alunos que não são artistas, que não entraram em contato com arte, e que tem poucos museus, poucas idas a museus e vivência, né, na experiência da arte, junto à arte, eles colocam essas questões de como que isso vai entrando, né? Então, ao contrário de mim, apesar de eu estar muito aberta e estar fazendo um curso com não artistas, eu também estou em processo, sabe? É um processo contínuo, eu ainda estou aprendendo, a minha mente ainda está abrindo. Ela não abre quando termina o curso, sabe? Eu tenho que continuar a frequentar, a participar das lives. Eu, Ana, né? Porque o meu interesse, ele é muito grande, ele me dá muita força motriz para aprender, para mudar o meu olhar, para andar na rua e começar a ver de um modo diferente as coisas que eu vejo de sempre, entende? Então, eu estou gostando muito da segunda fase do curso como ouvinte, porque eu já vi a imagem e agora eu posso escutar, eu não tenho mais expectativa em falar, né? E rever tudo isso vai ser maravilhoso também, né? Então, depois eu prometo que eu não vou comprar uma natureza morta, né, João? Eu prometo para você que eu não vou comprar uma natureza morta. Apesar de eu não ter nada contra, Cezanne, né, vira o pai da arte moderna, pintando justamente a natureza morta. E o que eu queria colocar aqui rapidamente é que eu acho que tem muitos exemplos na arte moderna que são muito contemporâneos. E se a gente um dia pudesse fazer não uma negação da arte moderna para os alunos que tenham vivenciado menos a arte moderna, para migrar para a arte contemporânea, se a gente pudesse fazer uma espécie de analogia, entendeu? Porque eu não sei se há um anacronismo tão gigante entre alguns artistas. Por exemplo, o dadaísmo eu acho genial, o Duchamp eu acho genial, Man Ray, suprematismo, eu acho um tema super importante. Eu acho a própria coragem do Picasso, as esculturas do Picasso, né? Tem muita coisa na arte moderna que a gente poderia fazer um paralelo entre o que estamos vendo hoje com o que foi feito também, né? Você vê um Oiticica, por exemplo, eu sei que tem um desgaste, tudo. Aliás, ele era o autor da própria obra, né? Ele tem o Parangolé, que ele foi um artista de duas fases na carreira dele, né? Ele foi aluno do Ivan Serpa, depois ele vai lá, e aí depois ele começa a fazer uma coisa conceitualérrima. Vai para a Mangueira, para o Morro da Mangueira, começa a fazer experiências com tecidos, vira amigo de bandido. Então, assim, é incrível a coragem dele como artista e como ele rompe com toda a estrutura que ele já tinha conquistado, né? Então, isso, para mim, é um embasamento muito importante para eu também me deparar com o que eu tenho visto nas aulas do João, e minha ressalva vai para o último artista,
que eu fiquei muito impressionada, que trabalhou com as marcas da guerra, não sei se da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, e aquilo teve realmente um impacto muito grande em mim, e essa memória, né, que a gente está trazendo do passado para a contemporaneidade, eu achei muito interessante, né? E diferente do que a gente vê no Maurício Catalã, né, que é aquele cara mega mainstream, né? Eu acho que na curadoria do João a gente não está lidando com mainstream, né? Assim, não vi nenhum. Eu sei que eles estão no ranking, são premiados, mas era diferente do que eu estava estudando, entendeu? Eu estava olhando para essa turma, né? Eu tiro um pouco do... Isso surge quando a gente está montando assim, o conteúdo e eu tiro um pouco né, do óbvio, assim, né, do que está... Né, se a pessoa... Se ela pode conhecer... Eu me pergunto, Ana, assim, muito assim, tipo, qual que é o meu papel, né? Assim, e o que eu posso fazer, assim, né, com uma colocação, assim, né, um viés mais assim humilde, existencial, assim, não arrogante, assim, né? Mas o que eu posso fazer que só eu posso fazer, assim, com humildade e com uma perspectiva existencial, assim, né? Porque se eu for fazer algo que outras pessoas possam fazer, aí talvez eu não precise fazer. Acho que esse curso de segunda eu sinto que tem que ser eu para fazer. Eu não vejo nada parecido assim em outros lugares. Eu acho que eu estou dentro do meu elemento, da minha missão, fazendo aquilo. E isso eu vou seguindo um pouco esse radar, assim. Eu acho que tem coisas que eu tenho que fazer, senão não vai ser feito. E tem coisas que podem ser feitas por outras pessoas, e porque cada um tem o seu lugar no mundo, assim, né? Falando como eu falei, mais uma perspectiva assim de humildade existencial do que numa tipo eu, no sentido de competência ou né, de algum tipo de arrogância, assim, né? Então tem muita coisa se você olha para o Brasil, e se você olha, acho que para o mundo, tem muita coisa para ser feita. Então a gente tem que ter uma espécie de judiciário ali, né? Tem que ter uma espécie de julgamento, de decidir dentro de toda essa bandeja, de todo esse, né? O mundo tá um caos, né? O mundo tá uma bagunça. Assim, as artes estão uma bagunça. Se você pensar o que o Brasil poderia ser e o que ele já é muita coisa, mas acho que o Brasil poderia ser um dos grandes celeiros de talento do mundo. Por que não é? Porque falta educação, porque falta né, tem uma série de coisas, né? Então todo o sistema está sendo reinventado, né? Toda a relação com a história está sendo reinventada, toda a filosofia que embasa essas poéticas todas está mudando. Então, né, então tem muita coisa a ser feita. E aí no final mesmo, né, tem gente como o Cláudio, como a Gabriela, a gente está com uma equipe super competente e eu agradeço a Deus diariamente, muito dedicada. Assim, são pessoas que trabalham como uma família que tem um senso de missão. Não é só né, pela remuneração, não é, são pessoas que, né, sentem que estão juntos nessa comigo, isso é muito gratificante. Mas ainda assim a gente é só um grupo de pessoas que acho que tem faculdades para serem abertas, eu acho que tem bienais para serem criadas e recriadas, eu acho que tem festivais que são críticos das bienais que poderiam ser recriados, eu acho que tem usos da tecnologia que não foram feitos ainda. Eu acho que tem, né, eu olho assim, acho que tem pelo menos 10, 20 livros urgentes para ser escritos só no meu. Então, quando eu olho, eu tenho que pensar desse mundo de coisas, o que é realmente o meu papel, né? E aí eu gosto da sua sugestão, mas eu não sei se talvez você pegar e olhar para o Elliott Sick e ver como ele ressoa hoje, eu acho que talvez tem outras pessoas que possam fazer isso e possam fazer isso bem. E enquanto isso eu tenho uma lista de, né, esse curso de segunda-feira do Olhar Contemporâneo, né, daria para fazer hoje, né, uma reedição dele com mais 15 artistas brilhantes dentro da mesma proposta que o pessoal ia amar. E aí isso eu acho que tem que ser eu acho que outra pessoa não consegue fazer. Então, tem ou esse curso de quarta, que a gente fez algumas vezes, da década de 2000, né? Você pegar e levar esse curso a todo o potencial que ele tem, esse novo método, eu acho que tem que ser eu. Então, quando você tem muita coisa para fazer, e eu acho que isso vai, né, é uma pergunta que eu vou me fazendo.
Entendi. João, eu fiz a pergunta da sua avó por ser uma pessoa além do seu tempo. Então, isso é extraordinário, está passando, isso é muito importante, né? A coisa não acontece de agora. Há muito tempo as coisas estão se modificando. Só que a gente tem uma maneira de pressão de não modificar muitas coisas estabelecidas. Por isso que eu fiz a pergunta, porque uma pessoa da idade dela ainda ia para uma parada gay, não é? Então, imagino as contribuições que ela te pode oferecer. Acho que eu tive uma situação muito sensível aí à sua observação, e eu acho que eu tive uma situação assim muito, né, eu me identifico muito com os meus avós. Assim, era uma coisa que, né, tem muito amor com a geração dos meus pais, e com os meus pais, e com os meus avós também, mas com meus avós tinha uma espécie de pacto meio existencial, era uma coisa assim, né, era uma coisa de tipo, estamos numa missão, assim, juntos, de uma forma onde a gente podia falar de tecido, de camisa, podia falar, né, cada vez que eu ia, toda sexta-noite, e isso me custou alguns relacionamentos, né, porque sexta-noite eu estava num date com a minha avó, né? Era uma coisa assim, eu tinha uma ex-namorada que falava, a gente sente que o João ama de verdade quando a gente vê ele com a avó dele, assim, a gente tinha uma relação muito próxima. E eu chegava lá e ela falava, hoje nós vamos falar de Euclides da Cunha. Aí eu chegava na sexta seguinte e falava assim, hoje eu quero te falar um pouco sobre Rousseau. Aí eu chegava lá e falava, agora eu quero que você me explique a Tomie Otaki, porque eu não entendo por que ela é tão importante. Agora eu quero que você me explique o Tunga. Aí às vezes eu chegava lá, ela estava assistindo danças africanas e tudo, e falava, não, senta aí e assiste comigo. Né? Uma vez eu cheguei, estava meu pai e ela estava assistindo a Nona Sinfonia de Beethoven. Né? Meu pai começou a chorar e falou, isso é o hino da humanidade. Né? E aí ela começou a chorar também, assim, eu achei meu pai tem uma capacidade de síntese, assim, muito interessante, né? Você olhar a Sinfonia de Beethoven e falar isso é o hino da humanidade, é uma coisa muito, muito tocante, assim, né? Porque, assim, ele foi na jugular, assim, assim com 3, 4 palavras, assim, né? Ele começou a lacrimejar e falou, isso é o hino da humanidade. Então, tem algumas experiências muito... Então, acho que foi algo que surgiu. Alguém me falou assim, esse final de semana, né? Que bonito que a sua família te encorajou a leitura, né? E eu não lembro deles encorajarem a leitura, eu lembro deles lendo. Meu pai nunca falou, leia isso, assim, olha, tem que ler, tudo. Mas eu chegava, ele estava lendo, e eu chegava no dia seguinte, ele estava discutindo esse livro, ou com a minha mãe, ou com o meu avô, ou com a minha avó, ou ele estava comentando o que ele tinha aprendido no livro. Não era nunca, assim, uma tarefa, assim, não era nunca algo, ou sim, eu lembro quando meu pai me influenciou muito, assim, de uma forma, você falou da minha avó, eu tô acabando falando do meu pai, depois a gente volta para ela, mas ele me influenciou de uma forma muito discreta, assim, né, porque eu morei 1 ano em Paris, estava deslumbrado, os franceses são muito bons em fazer a gente achar que eles são o máximo e que não tem nada acima deles, e aí eu passo no Brasil, tipo, para trocar as malas uma vez e tudo, e meu pai me deixa um guia de Londres em cima da mesa e não fala nada. E aí quando eu chego e eu começo a olhar esse guia de Londres e tudo, ele fala, olha, acho que pode ser um lugar interessante para você. E conversa com Wesley, né, que é um artista ali um artista importante aí, acho que década de 80, acho que antes, acho que 60, 70. 60, 70. Wesley é 60. Aí eu vou conversar com o Wesley e o Wesley fala, cara, é em Londres que você tem que estar, você está perdendo tempo na França. Então, de uma forma, meu pai dava um gatilho assim, muito tipo, ele deixa o guia, eu começo a folhear o guia, mas eu estava convicto a ficar na França na época. Mas eu começo a folhear o guia, ele só fala, conversa com o Wesley, e mudou todo o direcionamento da minha vida. Porque o Wesley falou assim, olha, você está no lugar errado, você tem que ir para Londres e tal. Mas você perguntou da minha avó. A minha avó, ela foi a primeira, antes dela morrer, ela ganhou uma plaquinha da universidade lá que ela tinha feito, a São Francisco, que ela era a advogada mais velha, viva. E ela foi condecorada lá, e ela era da turma de 1948, e acho que era uma das únicas, acho que a Hilda Hilst, aquela escritora, fez junto com ela a faculdade, mas acho que tinha tipo 2 ou 3 mulheres numa turma só de homens. E ela falava, eu frequentava o samba na época que eu era a única branca nas rodas de samba que eu ia. E muito visionária, assim, muito guerreira, né? A mãe da minha avó era analfabeta.
E assim, ela é muito guerreira, fez concurso, se tornou advogada, se tornou procuradora do Estado e se tornou assim muito. E ela tem um vídeo né, antes dela morrer, a gente fez alguns vídeos e tem um vídeo onde ela fala: quando eu tinha 19 anos, eu levava o meu irmãozinho de 12 no museu e eu falava: de onde veio né, essa ideia de levar o teu irmãozinho mais novo no museu? Ela falou: eu acho que ele precisava de um lustro na cabeça dele. Precisava de um. Então ela tinha essa sede por cultura e tinha uma dificuldade, acho que com todo mundo, de entender o contemporâneo. E né, acho que ela adorava a parada gay, adorava as drag queens, adorava, né? Então acho que ela, né, talvez ela não entendesse, mas ela vivia. Eu levei ela tinha um grupo de artistas que me chamaram uma vez para fazer um evento com eles. Eles ocupavam prédios de escritórios, se tinha um andar disponível, eles ocupavam e faziam uma exposição. E uma artista, a Caroline, ela tinha uma obra que chamava-se Escritória. Ela colocava escritória na porta e colocava uma mesa, e aí a pauta de discussão eram as condições da mulher no trabalho. E aí ela falava que dentro da escritório ela fazia reuniões. Reuniões. E nessas reuniões ela fazia as minutas e ela emoldurava as minutas das reuniões como obras e colocava essas obras. Não? E eram sobretudo mulheres ali, né? Eu acho que elas me deixaram entrar, mas porque elas falaram que queriam que a minha avó participasse, né? Porque na época acho que o Temer era presidente e o Temer tinha sido calouro da minha avó. Então ela tinha uma relação de calouro com o presidente. E uma mulher que, né, advogada em 1948 e tal. Então ela hoje, né, tem toda essa coisa de empoderamento feminino e tudo isso. Em 1948 ela já era advogada mais velha e tal. E aí eu levei a minha avó para essa reunião. E aí foi super interessante, as jovens quase caíram da cadeira quando a minha avó disse que nunca tinha sido discriminada por ser mulher. As jovens estavam esperando que ela fosse dizer: não, fui discriminada. Ela falou: não, nunca, talvez porque ela era linda e era muito firme, assim, né? Ela era muito brigona, muito advogada. Acho que ela se colocava na vida de uma forma onde a discriminação batia e voltava, não entrava nela. Mas ela falou... Ela nem viu que foi discriminada. Oi? Ela atropelou, nem viu que foi discriminada. Isso, né? Acho que ela nem viu. Mas acho que a presença dela era esse curso da década de 90, que a Rita que fuça tudo talvez tenha visto, e eu fui inspirado numa conversa com a minha avó. Um dia eu cheguei lá e ela estava lendo um livro que era uma conversa de Rousseau com Voltaire, escrita por um cara que tinha feito a biografia tanto do Rousseau quanto do Voltaire e criado uma conversa fictícia sobre eles. E aí eu falei: puxa, que interessante essa ideia de você misturar um conhecimento técnico, né, uma coisa meio científica, tudo com a imaginação. Aí eu falei: e se eu pegar e pesquisar muito dois artistas e gerar uma conversa imaginária entre eles? Então eu fiz pequenas modificações para funcionar no formato EAD, mas chamava O Espírito e o Coração esse livro. E né, acho que o Rousseau era o coração e o Voltaire era o espírito, e aí tinham conversas entre eles. E aí eu fiz nesse curso da década de 90, surgiu daí, né? Eu fui, pesquisei Ernesto Neto, pesquisei Thomas Hirschhorn e apresentei o que é a mente para Ernesto Neto, o que é a mente para o Thomas Hirschhorn, o que é o corpo para Ernesto Neto, o que é o corpo. O corpo para Ernesto Neto é uma extensão, é a tua interface de relação com o mundo, a sua inteligência está no corpo, o corpo está conectado com o planeta, está conectado com a Terra. Você entra naquelas arquiteturas orgânicas, né? Você sente como se estivesse dentro do corpo ou numa extensão do corpo. O corpo para o Thomas Hirschhorn é uma commodity, é um produto, é um resultado do capitalismo, é político. O corpo é a mulher anoréxica porque ela fica vítima de uma companhia de moda e ela quer ficar magérrima e aquilo acaba se tornando... E aí ela tem que tomar uma série de remédios para poder remediar a relação que ela tem com o corpo. Então, nessa série eu falava o que é o corpo para um, o que é o corpo para outro. Mas essa história nasceu assim, que era um pouco dessa relação Rousseau e Voltaire do livro que a minha avó me deu. Então, alimentando ali um pouco. Muito bom. Muito bom.
Toda mulher intelectual, ela dificilmente ela vai ser discriminada, assim, sabe? Uma mulher que tem uma cabeça ativa, que pensa, ela sabe lidar com o machismo, né? Talvez seja isso, talvez seja um bom ponto. Talvez a intelectualidade dela tenha ajudado ela ou a desmontar, ou processar, né? Você pode Sim, estar certo que a gente já vê isso em algumas pessoas trans hoje, né? sim, porque Que eu elas são estudei no... ouvidas porque ela é uma pessoa que fala não sei quantos idiomas, é uma pessoa isso, aquilo, aí a pessoa já esquece que é trans, já começa a prestar atenção no que a pessoa está falando, é interessante. Mas Exatamente, a raiz do preconceito tem ali, né? Tem uma boa formação, né? Essa vocação para boa formação, de você ter interesses intelectuais, assim como eu estudei numa escola que era dirigida por uma mulher, a dona Lúcia Magalhães, ela era uma intelectual. Ela tinha uma presença, assim, que parecia, sabe, essas mulheres, elas não temem os homens, sabe? E os homens, e elas acabam sendo admiradas também pelos homens, né? Porque são inteligentes, porque têm uma vocação mental, né? Não é só aquela mulher enfim, que vai casar, colocar uma aliança no dedo e passar o resto da vida sozinha. Porque o homem tem que trabalhar, porque o homem tem que prover a casa, sabe? Então, sorte das mulheres que, no passado, né, foram ativas, né? E tiveram que fazer parte do mundo, né? E não da casa, né? Eu Isso eu acho considero muito que, importante. Muito importante. acrescentando o que você está colocando, eu considero que a mulher que tem foco, independente dela ser intelectual ou não, ela consegue passar pela nossa sociedade. Eu sou neta de uma índia que morou numa cidade. Você já imaginou, em início do século XX, final do século XIX, uma índia morar na cidade? Devia ter sido terrível. E ela se impôs Sim. e morou na cidade. A minha avó era, como é que se diz, uma mulher alfaiate. Não tinha alfaiate era para homem. Mas como ela precisava ganhar e vestido de mulher não dava tanto dinheiro como roupa de homem, ela foi aprender a fazer roupa de homem, foi ser alfaiate. Então, realmente é o foco. Eu sou de uma família muito matriarcal, que agora a gente está passando uma maneira diferente, né? Para os sobrinhos netos, para as netas principalmente, né? Porque a coisa não pode ser assim tão à direita ou tão à esquerda, a gente tem que ter um equilíbrio. Mas essas mulheres, elas realizaram a família. Então é o foco, é o querer estar, é o presente, né? O estar presente. Maria bonita, né? Mulher de Lampião também. Cangaço. Tem mulher independente em todas as áreas, né? Na descendência indígena, no cangaço brasileiro, na intelectualidade, na formação intelectual, no trabalho manual bem feito de alfaiataria. Quer dizer, eu me detive nessa questão do estudo, mas também admiro muito as mulheres enfim, que dominaram suas atividades para sobreviverem, entendeu? E nós somos bons exemplos disso e tem muita ancestralidade nisso. Isso até é um papo mais amplo, né? Mas é que o João estava falando, você que perguntou da avó dele, então ele não poderia falar de outra coisa a não ser da história da avó dele. Né? Com certeza. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada. Eu me sinto honrada aqui de poder ter conversado com vocês, tá? Estou bem tímida, mas quebrei minha timidez aqui hoje. Também agradeço, uma boa tarde para vocês e que a gente se reencontre aí nas lives. Anotem as próximas perguntinhas. Sim. Tá. Vamos falar de Misturar o jogo com perguntas. Queria falar da estética, né? A gente faz. Eu gostaria. Vamos marcar de falar da estética. E a gente faz como uma live, assim, que tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Tá lá.
Aí, Vamos começar pela estética em Platão? Vamos acho começar que no eu, começo ou vamos dar um salto no tempo? O que que você prefere? Tá brincando? eu acho que É muito começo, né? É o mundo das ideias, né? A sombra de uma ideia, né? Porque para Platão existia uma hierarquia, né? O João fala muito disso de hierarquia, de ranking, do prêmio tal. Cara, aquilo me dá um sofrimento. Eu falo assim, gente, não vai dar tempo, eu não vou ter fôlego, não dá, desiste. Faz aqui no teu pedaço que está muito bom. Mas tudo bem. Então, essa questão da estética para Platão, o artista ele tá ele não, o primeiro lugar para ele era o artesão, né? Era aquele que construía a mesa, a cadeira, né? Que para ele era a sombra de uma ideia, né? E essa história é muito interessante. O artista ele não tinha como reproduzir o paraíso. Porque que ideia, que imagem você tem do paraíso, né? É uma coisa metafísica. Então é assim, um artista. Enfim, eu gosto muito, eu estudei e gostaria de falar, mas gostaria que o João pontuasse qual seria o ponto de largada, né? Para a gente falar sim, um pouco disso, da estética contemporânea também, porque eu acho ela bem efêmera, né? Ontem na aula, depois tinha um slide, uma fotografia, que os objetos estavam desarrumados, deixados, e o João perguntou o que as pessoas estavam vendo ali. E a impressão que eu tive era que, depois na narrativa do João, algo já tinha acontecido, né? Se não me engano, não é, João? sim, E, né? A ideia então essa questão efêmera, como o trabalho do Latour, que é muito citado, do gelo que derrete, eu acho que a contemporaneidade ela tem isso. Você vai, faz, ela acontece, ela derrete, ela acaba e você fica com os registros e segue adiante, entende? Como a vida, sabe? Acho que é um conceito que eu não sei quais são os conceitos que já estão sendo formados sobre a arte contemporânea, mas o que eu pude, porque eu ainda estou em processo, como eu disse, né? O que eu pude ver é que não vai durar para sempre, sabe? Vão ficar os registros e os textos, né? As escritas, assim, é a impressão que eu tenho. E é um processo coletivo de quem quer viver aquele momento, experimentar, conceitualizar e vida que segue, né? Assim, então, não acho que nada vá se perpetuar como aquele gigante que é o Louvre, que ninguém aguenta. Quem me disser que viu o Louvre inteiro está mentindo, porque Até por fora demora para a gente ver. exatamente. Quando eu cheguei na Mona Lisa, eu falei, tá de bom tamanho. Aí eu fui para fora, fui Bom, para o palácio, entendeu? Fui tomar um café, porque é muita coisa. Eu fiz uma viagem, só para terminar, que eu voltei com uma exaustão visual, toda cheia de mancha roxa. Assim, mas eu andei tanto, eu corri tanto museu, até você citou do Düsseldorf, na Alemanha e tal, foi um lugar incrível também. Assim, eu voltei morta, eu não podia mais ver um quadro na minha frente, ouvir um áudio de museu, sabe? Então, acho que essa experiência de liberdade, de você estar em campo, de você estar na rua, de você estar num parque, de você estar... Tem uma artista, aquela artista romena também me impressionou muito, que ela escolhe esculturas monumentais como pano de fundo para o trabalho dela, sabe? A coisa já está pronta. Aquelas imagens foram muito lindas, aquela obra dela é linda, assim, cada artista realmente. Então, eu estou muito encantada com tudo. É um processo, para mim, muito especial. Eu já fiz parte de um grupo, mas a curadoria era só de artistas suicidas. Francesca Woodman. Então, assim, a gente saía da aula também muito triste, sabe? Basa Nader, não sei se você conhece, João, o que tentou atravessar um oceano e ele se atirava do telhado. Depois eu dou a referência dele. Aí ele resolveu dar uma de Amir Klink, pegou um barco e desapareceu no meio do oceano. Então, a gente estudava esses artistas,
sabe, que fracassavam por amor, que não sabiam ler uma carta náutica, entendeu? Então, assim, era tudo o Gordon Matta Clark, eu acho que eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele se suicidou, o Gordon Matta Clark? Se eu estudei? Ele se suicidou, o Gordon Matta Não, Clark? Gordon não, mas também é o trabalho subterrâneo, né? Ah, sim. Em relação ao metrô de Paris, aos buracos que ele abria, né? Aquele pedaço de chão em Nova York que ele comprou. Você comprava, assim, tipo, 10 centímetros de chão em Nova York, né? Então, ele tem um trabalho bem interessante, o grafite, que começa ali, né? Com ele também. Então, essas coisas meio subterrâneas, meio obscuras, meio... É uma lista bem interessante, mas eu estou gostando desses também de agora, sabe? Então, eu acho que eu falo demais, gente. Isso vai ficar gravado e melhor eu parar por aqui. Você faz parte dos falsos tímidos, como eu, né? Falsos tímidos. Para não ficar parecendo tímido, fala mais que todo mundo. Não, é horrível, o João já ensinou. Não quero sabe tudo, não pode ser o sabe tudo, também não pode enrolar e também não pode se esconder. Então, eu tenho que treinar isso, né? Tem muita coisa para aprender ainda. Obrigado aí por compartilhar, Ana. E legal, a gente marca então falar sobre a sua pergunta. A gente falou um pouco sobre a da Rita e sobre a minha avó hoje. A gente fala sobre a sua pergunta aí, a gente olha as agendas e marca. Acho Combinado. Um bom assunto Claro. que muita gente. Então tá, uma boa tarde a todos. Boa Tchau. tarde a todos. Boa Tchau. tarde, Ana. Boa tarde, Rita. Obrigado por entrarem Tchau. na conversa. Já, hein? Até já. Cláudio, encerramos ou... Encerramos, sim, porque o povo quer almoçar, né, João? Tá Eu bom, sei então sair. vamos lá. Vamos almoçar, eu encerro aqui, aí vai encerrar para você também, Ana. Obrigado aí, Cláudio, aí pela conversa. E Maravilha. E até a próxima, né? até mais, até a próxima. Abraço, Tem que abraço. contratar um substituto para mim agora, porque eu tenho coisa para fazer, né? Tchau, pessoal. Até já. Até mais.